Estamos no ar para todo o Brasil. Pode começar. Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor bendito, Deus santo e querido, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, Pai, por mais uma oportunidade de, na Tua presença, Senhor, cultuarmos o Teu nome. Recebe, meu Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, Senhor. E nos fala também, fala ao nosso coração essa noite, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, e assim Tu possas cumprir o Teu propósito na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor com dois louvores. Dizer para os irmãos que preparem os elementos aí da Santa Ceia, que depois da ministração da palavra nós vamos ter um momento de Santa Ceia. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti. Ele fez chegar aos Teus pés e humilhar diante de Ti. Que é digno de receber
Pai eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Vamos passar agora para o momento da ministração da palavra, meus amados. Me disseram que eu tenho que ficar olhando para aquele bichinho ali, né? É porque eu tenho costume de pregar olhando para a igreja, para os irmãos, né? Fica complicado fixar. Mas a gente vai aprendendo, né? Aprendendo devagarinho. O texto é Números capítulo 10. Números capítulo 10. Versos 29 ao 36. Número o quê? 10? Números 10, do 29 até o final, até o fim do capítulo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, diz assim: Então Moisés disse a Robabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não, não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de ti, e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Glória a Deus. Senhor querido e bendito, eis a tua palavra, Senhor, pela qual nós agradecemos. Pedimos a Ti, meu Deus, que nesse momento Teu Espírito esteja falando ao nosso coração e nos fazendo entender os princípios importantes desse texto, para assim podermos aplicá-los em nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, toma a Tua igreja em Tuas mãos, todos os irmãos que estão nesse momento ligados neste canal e todos os irmãos da igreja, de todas as igrejas de Cristo, em todo o Brasil, em todos os lugares, e todas as igrejas, meu Senhor. Toma em Tuas mãos a vida dos Teus servos e servas. Já Te agradecemos, Senhor, pela cura dos irmãos que estavam enfermos
Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém. Amém. Meus queridos, Mas a linda tá orando. esse texto é rico demais em princípios, né? E nós queremos apresentar aqui pelo menos uns 4 ou 5 princípios, conforme o tempo que der aqui para a gente trabalhar, né? Então inicialmente eu gostaria de mostrar para vocês que no início desse capítulo 10 existe uma ordem de Deus para Moisés mandar confeccionar 2 cornetas de prata, né? Para serem usadas como meio de comunicação, tá? Então isso aqui, amados, é comum ainda hoje existir essas trombetas nos quartéis, né? Se vocês, quem já serviu no exército e qualquer uma dessas, exército, aeronáutica, marinha, todos eles têm um sistema de avisar os comandados através de toque de corneta, para que as pessoas... aí tem os diferentes toques para diferentes situações. E aqui foi da mesma forma. Em outro momento, Deus vai até dizer como é que são os toques, né? Toque para juntar o povo, toque para guerra, toque para isso, para aquilo. Então, hoje ainda se usa nos quartéis o toque da alvorada, né? Que é para todos os soldados, né? Acordarem e fazerem lá a ordem, como chama, a ordem unida e tudo mais. Eu me lembro que no tempo que eu tirei também a carteira de motorista, a gente tinha que saber, decorado, os tipos de apito que o guarda de trânsito usava. Ele tinha um tipo de apito, ele tinha um apito que usava para dar ordens aos motoristas. Aí um apito breve, um longo, um silvo longo, 2 silvos longos. Cada um desses tipos de apito servia para indicar ao motorista o que ele deveria fazer. Então, essas coisas tudo, irmãos, é interessante a gente observar, porque tudo partiu daqui, da palavra de Deus. Tudo partiu daqui. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, as coisas que ainda hoje se usam, foram tiradas desses princípios, né? Então, é só uma curiosidade isso aqui para a gente entender. E no versículo 11, também ele vai falar de quando eles partiram do Monte Sinai. Ele chama aqui o Monte Sinai também de Monte de Deus, né? O Monte de Deus, conhecido como Monte de Deus. O Monte Sinai foi lá onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ele recebeu instruções para a construção do tabernáculo, que era o templo móvel, e recebeu instruções também, e toda a lei, toda a legislação de Israel, ele recebeu ali, e ali ele escreveu essas leis complementares, todas as leis, os 613 preceitos das leis do povo de Israel, Moisés recebeu ali diretamente de Deus. Então, vimos aqui que a partir do versículo 29, que é o momento, onde nós vamos tirar aqui, né? Vamos ver algumas considerações e examinar alguns princípios muito importantes, muito interessantes para a nossa meditação, certo? A partir do versículo 29, que foi o texto que nós lemos. Primeiro princípio, eu separei aqui, coloquei como o princípio da cooperação. Moisés sabia muito bem que Deus era quem ia guiá-los no deserto. Ele sabia disso, ele tinha certeza disso. Aí vem a pergunta, por que então que ele insiste que o cunhado dele, o filho do Reuel, que é Reuel é o mesmo Jetro, viu? Para quem não sabe, porque às vezes na Bíblia as pessoas têm mais de um nome. Então Reuel é o Jetro. E o Hobabe era filho de Reuel, portanto, irmão da mulher de Moisés, que era a Zípora, ou Zipora, né? Então, ele insiste para que o Hobabe vá com eles, e o argumento dele é esse. Você conhece aqui o deserto, você vai ser os nossos olhos, você vai ser o nosso guia nesse deserto. E você vai usufruir de tudo quanto o Senhor nos der. Todos os benefícios, todas as bênçãos que o Senhor prometeu para o povo de Israel,
você também vai se beneficiar disso, contanto que você venha conosco para nos ajudar. E aqui eu fico pensando, ora, se Moisés sabia que o próprio Senhor era quem os guiava, era quem determinava os locais onde eles iam pousar, colocar a arca e ali ficar, colocar o tabernáculo, montar o tabernáculo e ficar, o tempo que Deus quisesse, eles ficavam. Se fosse uma semana, se fosse um mês, se fosse um ano, e depois era Deus quem determinava. Quando eles tinham de sair dali, Deus levantava, a nuvem se levantava, aí eles sabiam que tinham que desmanchar o acampamento e continuar a viagem. Portanto, vem essa questão, por que ele, sabendo disso, ele insiste em que o Robabe vá com eles? A resposta, nós podemos ter duas situações, ou duas respostas. Primeiro, é a questão que eu falei, o princípio da cooperação. Nós sabemos que todas as coisas é o Senhor quem faz, quem resolve, quem decide. Mas Ele quer a cooperação do ser humano. Certo? Então, o fato de Deus orientar você, o fato de Deus ser o seu pastor, o fato de Jesus Cristo ser o seu pastor, o seu guia, o seu mestre, o seu Senhor, não elimina você ser supervisionado por um pastor de carne e osso. Porque esse é o princípio bíblico, a cooperação. O ser humano coopera com Deus. O ser humano é cooperador na obra de Deus. Então, aqui esse é um dos princípios. Mas tem outro princípio que eu chamei de princípio do vínculo familiar. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe a Zipora não chegou para o Moisés e disse: tudo bem, tu está com toda a tua família aí, e eu? Não tem ninguém da minha família, do meu clã. Irmão, se hoje isso é importante, e até não é mais muito, porque para que as famílias voltassem a ter um pouco de privacidade, um pouco de aconchego, foi preciso vir um vírus aí chamado coronavírus, né? Para poder as famílias novamente almoçar juntos, ficar em casa e tudo mais, se ajuntarem. Porque no contexto de vida atual da sociedade, a família é algo que praticamente desapareceu, essa questão. Então, pode ser que a Zípora tenha pedido para ele: chama o meu irmão com a família dele. E de fato, irmãos, esse povo do Jétro ficou e cresceu, e se tornou um povo dentro do povo, morando ao lado do povo de Israel. Mas na frente nós vamos ver situações que aconteceram onde esse povo estava presente. Né? Tem até um momento em que o Josué vai destruir uma nação e eles estão lá próximos e ele manda um recado para que eles se afastem dali. O povo de Jétro, os midianitas, o pessoal lá, né, que era de Midian, os midianitas. Então, o princípio da cooperação é uma realidade. Isso ninguém pode negar. Nós cooperamos com o Senhor em todas as coisas. Desde o início, desde quando Deus criou o homem e a mulher, colocou eles no paraíso e mandou eles tomar conta. Quem tomou conta foram eles. Eles que tomaram conta do jardim. Portanto, o Senhor não dispensa o nosso trabalho. O Senhor não dispensa o nosso labor. O Senhor, pelo contrário, Ele faz questão de que nós sejamos os seus agentes, aqueles que estão trabalhando para a obra dele, em prol da sua obra. Né? Então, a presença desses irmãos também, dessas pessoas, irmãos da Zípora, era importante. Né? Família é algo que é a coisa mais importante, mais preciosa depois de Deus, é a família. Depois do Senhor, o que há de mais precioso e importante é a família. Né? E depois nós vemos também, amados, o segundo princípio é o princípio da confiança. Né? Moisés confiava totalmente nas promessas de Deus. Ele garantiu ao cunhado
que ele também seria beneficiado em tudo que Deus havia prometido a Israel. Né? E outro princípio, junto com esse princípio, é o princípio da partilha. Da partilha. Então, não deixar de observar esses princípios. A confiança, né? A certeza, a confiança no Senhor. Ele aqui diz o seguinte, ó, o Senhor diz, estamos partindo para um lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu o darei a vocês. Então, ele aqui tem a perfeita confiança, a certeza de que o Senhor, daquilo que o Senhor disse, ele vai cumprir. Agora eu quero saber de você, meu irmão e minha irmã, se você confia, se você realmente coloca esse princípio em prática na sua vida. O princípio da confiança no Senhor. Em quem é que você confia? Você confia no Senhor ou você confia no seu emprego? Você confia no Senhor ou no dinheiro que você tem no banco? Você confia no Senhor ou na sua inteligência, na sua capacitação ou na sua saúde? Não, amados. Nós precisamos preservar e primar por essas coisas também, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E se você tem se você tem alguma coisa, alguma promessa de Deus para a sua vida, confie que na hora certa ele vai cumprir a sua palavra, tá? Como ele cumpriu aqui a palavra dele com o povo de Israel, né? E ele diz mais aqui na frente que partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Aí esse aqui é o princípio da partilha, né? Nós não podemos deixar de compartilhar com as pessoas tudo o que o Senhor nos tem proporcionado. Tanto as coisas materiais, como principalmente, né, as coisas espirituais. Precisamos compartilhar a vida eterna com as pessoas. Esse princípio vai se encontrar, vai ao encontro do primeiro, né, que é o princípio da cooperação. Nós somos cooperadores do Senhor na pregação do Evangelho, em compartilhar com as pessoas as boas novas da salvação eterna. Então, é importante a gente entender isso. Foi Ele quem estabeleceu essa lei, essa ordem para nós. A igreja do Senhor é quem tem a responsabilidade de pregar para os incrédulos, de falar para as pessoas que Jesus vai voltar e que se as pessoas não aceitarem, não vão poder morar com Ele no céu. Infelizmente, elas vão morar em outro lugar muito ruim. Desculpem. Então, nós precisamos, meus amados, ter isso em mente. E nós precisamos fazer isso. Orar pela salvação das vidas, compartilhar Jesus com as pessoas, compartilhar o Evangelho das boas novas de salvação com as pessoas e também compartilhar os bens materiais que o Senhor tem nos dado. Nós não podemos ter a ganância e ter de querer ficar com tudo só para nós. Quando Ele nos dá algo sobrando, é porque tem alguém precisando. Então nós temos que colocar esse princípio, né, em prática na nossa vida. Partilhar, compartilhar, partilhar ou compartilhar é a mesma coisa. Tudo que o Senhor tem nos dado, a salvação eterna e todas as coisas que Ele tem nos concedido, né? Depois ele vai falar aqui que eles partiram do monte, viajaram 3 dias e a arca da aliança foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. E aqui tem a importância do descanso, né? Temos que ter essa consciência de que devemos descansar da nosso labor, da nossa lida, da nossa luta. Todos precisam de descanso. Há pessoas, amados, que não tiram férias. Há pessoas que trabalham
direto e nunca tiram as férias. Inclusive pastores. Vocês sabem, amados, que os pastores eles não trabalham no pesado, né? Inclusive tem a história de um pastor que o irmão olhou para a mão do pastor e disse: "Ô pastor, suas mãos são tão fininhas, o senhor não trabalha, né? Não faz nada." Aí o pastor disse assim: "Ó, os calos estão aqui, ó. Os calos estão aqui no cérebro, na mente." Porque o pastor, ele trabalha, a mente dele não para de trabalhar todo o tempo, dia e noite, até dormindo, por causa da grande responsabilidade que há em conduzir o povo de Deus, né? Pastor que não tem essa responsabilidade não presta para ser pastor. Pastor que não chora com suas ovelhas, que não sente a dor dos problemas, da dificuldade das suas ovelhas, e também não se alegra com elas quando elas estão felizes, isso não presta para ser pastor, não. Ele pode ser outra coisa qualquer, mas pastor é aquele que se preocupa, que ora, que está sempre buscando e dando carão quando precisa, porque ele se preocupa com a vida espiritual. Então, é necessário descansar também. O pastor precisa de férias, precisa de descanso. Não essas férias que nós estamos tirando agora, que essas férias aqui não prestam não, irmão. É umas férias, pense numas férias forçadas e ruins de ficar em casa, né? Apesar da gente trabalhar também em casa, mas não vale não, como férias não, porque realmente é um estresse. É um estresse. As férias é um momento para desestressar. E esse tipo de férias aí forçada, né? A pessoa não poder trabalhar, está todo mundo dentro de casa estressado. Quem não tem Jesus Cristo está passando por um momento difícil, né? Então a importância do descanso. Foi por isso que Deus estabeleceu o sétimo dia. Não foi porque ele estava cansado, não, né? O próprio Jesus disse que ele não se cansa, que ele ainda está trabalhando, trabalha até hoje, né? E eu também, ele disse: "Meu pai trabalha até hoje e eu também." Então não é esse o sentido. Ele estabeleceu o sétimo dia para o homem descansar da sua labuta, porque nenhuma pessoa humana aguenta trabalhar sem descansar, sem dar uma parada. É por isso que o nome é Shabá. Shabá significa parar. O sentido é esse. A pessoa vai fazendo algo e aí para de fazer aquilo que está fazendo. Aí depois colocaram como sábado, né? Mudaram o nome para sábado, que passou a ser também um dia da semana, que não era um dia da semana, porque na época que foi instituído esse Shabá, não existia esse calendário que nós temos hoje, que é o calendário gregoriano, que foi instituído muito depois. Então, o sábado, na verdade, a palavra é Shabá, não é o dia da semana, é o dia de descanso. Pode ser qualquer dia da semana. O seu Shabá, que dia é o seu Shabá? Você é motorista de ônibus, que dia é o seu Shabá? Você é médico, que dia é o seu Shabá? A lei continua valendo, tem que ter o descanso. É necessário um dia para descansar das labutas. E Deus se preocupou não só com os homens, mas até com os animais, para que o animalzinho também pare de trabalhar, senão ele não aguenta. Mas o que é importante, sabe o que é, irmãos? É que o verdadeiro descanso não é aqui. Tem um sábado, né, de descanso, que a Bíblia fala, que é na glória. É o descanso verdadeiro. É quando nós saímos dessa dimensão, dessa terra, para viver em outra dimensão, no céu, com Jesus, por o resto da eternidade. Aliás, por toda a eternidade. Não é resto, não. É por toda a eternidade, né? Quando nós partimos deste mundo para a vida eterna. Aí, amados, eu já falei do princípio da confiança, né? E eu quero também falar do quarto princípio e último, que é o princípio da dependência. A dependência tem a ver com a confiança, né? Se a gente depende de Deus é porque a gente confia nele. Mas o princípio da dependência
Moisés tinha total confiança que o Senhor ia com eles quando eles partiam e ficava quando eles paravam. Então, essa parte é muito interessante, porque é quando ele diz: levanta-te, ó Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Isso era quando a arca partia, ele levantava as mãos e fazia essa oração. E quando a arca parava, que Israel tinha que parar, tinha que acampar, ele dizia: volta, Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Então, ele chamava e ele sabia que o Senhor estava com eles. Na caminhada, era bom uma águazinha, né, pai? É o ventilador aí. Liga aí. Fica jogando poeira na gente. Desculpe aí, irmão, que é complicado isso aqui. Mas é assim mesmo. Então, resumindo, Moisés tinha a confiança de que o Senhor, quando eles andavam, caminhavam, o Senhor ia com eles. Quando eles paravam, o Senhor parava também e ficava com eles. Isso é a coisa mais preciosa que tem para mim. É saber, é ter essa certeza, ter essa confiança e depender disso, irmãos. Porque, ai de nós, se o Senhor não estivesse conosco. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele está mesmo, irmãos. O Espírito Santo de Jesus, Ele foi para a glória, Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, mas Ele enviou outro Consolador. É esse Consolador que está conosco, que conduz a igreja, que manda a nossa vida. Se você deixar, ele quer ser o dominador da sua vida. Então nós precisamos ter essa confiança, confiar em que o Espírito Santo está conosco. E mais do que isso, Ele não só está conosco, Ele está em nós. Ele se move em você. Ele lhe conduz, Ele lhe orienta, Ele lhe dá força, capacidade, coragem para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, confie e dependa. Né? Dependa do Senhor, sabendo que você tem que cooperar com Ele. Sabendo que a parte que é a sua parte, Ele não vai fazer. Ele faz a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. Mas a nossa parte também a gente só faz se Ele nos ajudar. Então, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte. Vocês sabem, amados, que a Bíblia diz que nós temos que ser santos. A palavra de Deus dá uma ordem: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas, para você ser santo, você só pode ser santo se você tiver o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você pode ser um bom caráter, você pode ser uma pessoa de um caráter ilibado, você pode ser uma pessoa do bem, você pode ser tudo de maravilhoso, mas você nunca vai ser santo. Porque só quem santifica é o Senhor, é o Espírito Santo quem nos santifica. Mas se a Bíblia diz, sede santo, e aí como é que fica? É o princípio da cooperação. Nós temos que ser santos, o Espírito Santo nos santifica. Então nós temos que ser santos, fazer a nossa parte, porque Ele faz a dele. Eu acho que não tem muita dificuldade de entender isso não. Porque para eu ser santo, eu tenho que ser santo. Eu tenho que me tornar santo. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Mas com Ele, conduzindo a minha vida, eu deixando que Ele seja o diretor, o comandante, todas as minhas ações e todos os meus pensamentos, tudo que eu fizer, eu esteja fazendo dentro dos princípios que Ele estabelece, aí eu serei santo. Amém? Então, Moisés tinha essa confiança de que o Senhor ia com eles. E nós precisamos ter essa confiança e ter também e depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor.
depender exclusivamente do Senhor, né? E aí eu quero perguntar, se você confia que Deus está com você em todos os lugares e em qualquer situação ou circunstância, você confia nisso? Você tem essa certeza? Você tem essa fé? Isso aí chama-se fé. Então, você não precisa temer coisa alguma. Você não precisa temer o desemprego, nem o coronavírus, nada. Você não precisa temer nada. Porque você tem certeza que o Senhor está com você e você pode depender dele. Ele está nos protegendo e nos guardando. E se eu pegar a doença? Não tem problema. Se você pegar a doença, confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. E se eu morrer da doença? Não tem problema, porque você vai para o céu. Vocês estão entendendo, meus amados? Que nós não temos prejuízo, nós só temos lucro com o Senhor. Agora, se você não tem essa certeza, se o Espírito Santo não está realmente em sua vida, aí é preocupante. É preocupante por quê? Se chegar a acontecer, porque, amados, o fato de a gente servir a Deus e o Senhor estar conosco, não nos impede de sofrer doença e até a morte, porque tudo que é vivo morre. Então, os crentes também estão sujeitos à morte, mas nós acreditamos e oramos e pedimos ao Senhor que guarde, que nos guarde. E Ele tem feito isso. Ele tem guardado nossas vidas, nossos familiares, nossos irmãos. Até aqui o Senhor tem nos guardado. E nós só temos muito que agradecer por tudo isso ao nosso Senhor. Amém, amados? Era essa a reflexão de hoje. Nós sabemos que o tempo é só 1 hora, o Pedro disse que só é 59 minutos, e nós vamos ter um momento de ceia. Se preparem aí. Eu queria, antes do momento de ceia, para que eu não esqueça, mencionar umas coisas. Eu tenho acompanhado os irmãos, a maioria dos irmãos, os irmãos ligam para mim, ou eu ligo para os irmãos, agradecer a Deus, né, porque o Wagner e a Josi estiveram doentes. Eles tiveram o vírus, esse vírus aí maldito. Mas eles estão bem, graças a Deus. O Senhor, mais uma vez, mostrou a sua bondade. O Wagner vai dar o testemunho dele oportunamente. E agradecer também, domingo passado, no finalzinho da administração, alguns irmãos interagiram aqui e o Wagner falou que o pai dele, a Josi pediu oração pelo pai do Wagner, que estava hospitalizado. A gente orou e eu continuei orando por ele. E depois, no dia seguinte, ou foi 2 dias depois, o Wagner já me ligou dizendo que ele já estava em casa, mas que ele teve um problema sério, questão de uma pneumonia, e estavam também em dúvida. Mas eu quero avisar para os irmãos que ele está em casa, está se tratando, está bem. Fez o exame do coronavírus, deu negativo, não é isso aí, mas ele está com esse problema no pulmão. Eu não sei se é uma pneumonia ou se é outra coisa, mas ele já está sendo tratado e já está melhor, graças a Deus. Vou continuar orando e peço também oração dos irmãos pelo pai do Wagner, tá certo? Para que ele se recupere o mais rápido possível. Amém, amados? E no final, a gente, quando for fazer o encerramento, a oração final, vamos orar aí pelas pessoas da igreja. Amém? Que o Senhor os abençoe grandemente. Agora nós vamos cantar um louvor para a gente fazer a ministração da ceia. É o 291 da harpa. A Lívia vai me ajudar aqui.
Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Jesus para dar meu perdão. Ela na cruz, ela vem trazer luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer. Glória a Deus. Nós vamos orar, consagrando o vinho, vale? Está aqui a lista de oração das pessoas. Aí. Quer já? Estou de lá. São as pessoas. Pessoal, Chama uma pessoa pra cá? Chama lá. vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, Deus querido e santo, estamos aqui nesse momento na Tua presença, Senhor, diante desses elementos, o pão e o vinho, Senhor, que representam o Teu corpo, que foi, meu Senhor, moído, machucado e maltratado naquela cruz por causa de nós. E o Teu sangue, Senhor, e o vinho, que representa o Teu sangue, meu Senhor, que foi derramado até a última gota para o perdão dos nossos pecados. Neste momento, Pai Santo e querido, eu consagro a Ti esses elementos. Consagro a Ti todos os irmãos e irmãs que estão nesse momento, meu Senhor, também participando dessa ceia.
consagro o pão e o vinho, os elementos que estão lá nas mãos de cada um dos meus irmãos e irmãs. E que o Senhor possa também, Senhor, consagrar as suas vidas. Nós consagramos a Ti a vida de todos os irmãos, meu Senhor. Toma-nos em Tuas mãos. Nós só temos que agradecer a Ti, Senhor, por este momento. Que o Senhor nos dê graça e que nós, muito em breve, possamos estar todos juntos na Tua casa, participando desse momento ímpar, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. No nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Distribui aqui o... Acrescentei também o nome da Lucineide. Só tirou o seu? Aí você leva uma praia. É isso aí. Eu, Gabi. Peraí que eu vou tirar o pão. Esse aqui? Esse aí é Jande. Vamos ver. Já consagrou. Cadê o texto? Primeiro aos Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos podem agora comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Podemos todos tomar do cálice. Portanto, todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós não fizemos essa parte do exame por causa do tempo, irmãos, mas todos nós sabemos a necessidade que nós temos, não somente no dia da ceia, mas sempre está fazendo essa avaliação, observando a nossa vida, como é que está, né? Fazendo sempre essa introspecção, nos avaliando diante de Deus, colocando a nossa vida alinhada com a palavra de Deus para ver se nós estamos de fato em obediência. Que o Senhor abençoe. Eu louvo a Ti, Senhor, por este momento de ceia. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos deu a salvação através da Tua morte, Senhor, e da Tua ressurreição. Tu és a primícia da ressurreição dos mortos. E nós, Senhor, com certeza também ressuscitaremos para a vida eterna. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, abençoa poderosamente, nos dá dias melhores e a abundância da Tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa as finanças do Teu povo, da Tua igreja.
meu Senhor, abre porta de emprego, meu Deus, e logo, logo, Senhor, essa crise passe, Senhor. Nós estamos, meu Senhor, aguardando a tua determinação para que essa crise logo seja extinta, seja terminada, meu Deus, em nome de Jesus. Tem oração, pedido de oração aqui para o Alcides, da irmã Edice, Jande, Emily, Vladimir, Márcio, Iso e Lucineide. Eu sei que provavelmente o Alcides é saúde, Edice também, Isso também. A Emily com certeza, o Iso também, os outros eu não sei se é problema de saúde, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu vou orar, vou mencionar todos esses irmãos, e os irmãos fiquem certos de que eu tenho orado todo dia pela igreja toda. Todas as pessoas da igreja, nós temos orado, eu tenho orado todos os dias por todo mundo. Tá certo? Porque, irmãos, nós só temos essa arma. Ainda bem que essa arma é a mais poderosa que existe no planeta, no universo, a oração. Senhor, nós oramos a Ti, meu Deus, pelo Teu povo, Pai. Quero colocar a vida de cada irmão no Teu altar, Senhor. E os irmãos que aqui pediram oração, Senhor. O Alcides, que está doente. A irmã Edice, Senhor, que tem um problema de saúde sério. Jande, meu Deus. A Emily, Pai, que Tu já estabeleceu a cura dela, mas que nós estamos, meu Senhor, aguardando um desfecho. Mas que o Senhor possa abençoar poderosamente. Abençoa o Vladimir, Senhor. Dá a ele coragem, dá a ele disposição, Senhor. E mais ainda, Senhor, para com cuidado e carinho para com a sua tia, sua mãe, a Edice. Abençoa o Márcio também, que pede oração. O Iso, que está enfermo também, que o Senhor venha curar. A irmã Lucineide. Sabemos que a dificuldade dela deve estar grande com essa parada aí de todos os negócios e de muitos outros, Senhor. Que Tu possas abençoar poderosamente todos os irmãos. Cura o Alcides, meu Senhor. Cura a Edice, Senhor. Cura a Emily, cura o Iso. E todos os que tiverem algum tipo de enfermidade. Visita a irmã Maria Braga, que também está com problema de saúde, Senhor. E todos, enfim, irmão Josué, te agradeço pela recuperação dele, te agradeço, Senhor, pela saúde do pai do Wagner, Senhor, que está se restabelecendo, Senhor, que Tu possas abençoar grandemente ele, que ele reconheça, Senhor, que Tu é Deus, que Tu é Senhor, que é o Senhor quem está no controle e quem deu a ele essa oportunidade, Senhor, de cura. Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Toma todos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, o ministério da Igreja de Cristo no Brasil, em especial a nossa região, leste-oeste Ceará, a Igreja de Cristo Olavo Bilac, todos os membros, todas as pessoas, crianças, jovens, adultos e velhos, meu Senhor, a Igreja de Cristo Álvaro ele também, na pessoa do pastor Iso, Daliel e todos os demais irmãos, Senhor, que Tu possas abençoar poderosamente. Abençoa também minha casa, guarda minhas filhas, minha esposa, meus netos, meus genros, todos, Senhor, os agregados, a Eunice, a Verônica. Salva o David, meu Senhor, e abençoa também o Arthur, o Fernandinho, a Lívia, a Bia, Senhor, a Lalá, meu Deus, a Laurinha, Senhor, e a Ana Lívia, e o Egilson, o Pedro, todos, enfim, meu Deus. Abençoa grandemente o Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai, que as bênçãos do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, aqui e em todos os lugares da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguma coisa para falar para alguém? Até quinta-feira. Quinta-feira, culto de doutrina, 19 horas, estaremos aqui novamente estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Quem tiver disponibilidade aí para acompanhar conosco, vai ser muito bom. Então pronto, pessoal. Isso foi tudo por hoje. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Vai dar certo.